Vamos pedir que nessa noite nós possamos contemplar os céus abertos e a glória de Deus encher as nossas vidas. Cante comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que mais? A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Cante! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos pedir para que possamos ver a glória do Senhor enchendo as nossas vidas. Cante! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu tenho certeza que você sentiu o Senhor te tocando aí, meu querido. Glória a Deus. Fazemos adoração neste momento. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, Senhor. O Senhor tem um reino de paz, o Senhor tem um reino de bondade, o Senhor tem um reino de fidelidade, Ele tem um Deus, Ele tem um reino de amor. Nós temos um Deus que é um Deus maravilhoso, um Deus que Ele cuida, um Deus que te ama, um Deus que te protege. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós devemos simplesmente confiar e descansar. Eu sei que tem cuidado de mim, eu sei que tem cuidado de você. Então, em meio à tribulação, adora Ele. Em meio à dificuldade, adora Ele. A palavra do Senhor diz: ainda que os montes se abalem, todavia eu me alegrarei e confiarei em Deus da minha salvação. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
bondade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus, te adoramos, obrigado, Senhor. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, toda a honra, o louvor para sempre, sempre, porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 toda glória, para sempre, amém. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, para sempre e sempre, amém. A paz do Senhor, queridos. Quantos estão felizes com Deus? Dê um glória a Deus bem alto. Amém. Espero que você esteja bem, querido. Que a sua família esteja bem, que todas as coisas estejam indo bem na sua vida. Porém, se por alguma razão
algo não estiver indo bem como você gostaria, saiba que a sabedoria que vem da palavra de Deus, ela nos ajuda e nos faz fazer a coisa certa, a tomar as decisões corretas e a não deixar que o nosso coração se corrompa nem se precipite em coisa alguma. Já diz bem a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem tampouco se assenta à roda dos escarnecedores. Mas pelo contrário, a sua satisfação vem do prazer de meditar na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Por isso hoje nós vamos juntos nos alimentar da sabedoria que vem da palavra de Deus. Antes eu gostaria de dar as boas-vindas a você e a todos que nos assistem pela primeira vez e aos que vêm nos acompanhando também pelos nossos cultos online. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter a sua companhia. Eu gostaria de convidar a todos para que juntos façamos desse momento algo especial na busca pelo Senhor. Que tenhamos a mesma reverência, a mesma atenção pela palavra, assim como faríamos se estivéssemos na igreja do Senhor. Não deixe nesse momento que nada distraia a sua atenção. É um momento de nos voltarmos por inteiro ao Senhor. Celebrarmos cada momento deste culto e valorizarmos esse tempo da meditação sobre a palavra de Deus. Já diz o salmista no capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando o salmista diz morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, indica um coração completamente atraído pelo Senhor, um coração entregue por inteiro para ouvir e meditar sobre a palavra de Deus. Se você tem sido abençoado pelas mensagens que temos postado, pelas mensagens que têm chegado na sua casa, faça com que a palavra de Deus chegue ainda mais longe, a mais pessoas. Compartilhe o link do canal da nossa igreja, do Ministério Vida Plena, e faça com que esta palavra possa chegar a muito mais pessoas. Antes de nós irmos para a mensagem, eu gostaria de orar pelos dizimistas e ofertantes da obra de Deus e lembrar a todos vocês que é de grande importância cada dízimo e cada oferta entregue no altar do Senhor. Independentemente do valor, seu dízimo e a sua oferta são especiais para Deus. Veja o que está escrito lá em Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Jesus, ele estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Foi que então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Queridos, o nosso dízimo e a nossa oferta entregue no altar do Senhor é visto pelo Senhor de maneira diferente. Ele vê diferente de como estamos acostumados a ver. Deus não está interessado no quanto nós colocamos no altar do Senhor, do quanto dizimamos ou ofertamos. Deus está sim interessado não no valor, mas sim na maneira como eu e você honramos a Ele quando entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu quero orar por você que tem sido fiel, dizimista e ofertante na obra do Senhor, para que a provisão de Deus continue produzindo fartura, abundância e suprimento sobre a sua mesa. Para os que desejam contribuir, mas que por alguma razão estão passando por alguma dificuldade e não podem fazê-lo, eu gostaria também de orar pela sua vida.
para que o Senhor venha abrir portas de emprego, de oportunidades e que você em breve volte a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças e glórias pela vida de cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Eu oro, Pai, para que a tua bênção, a tua prosperidade permaneça sobre a sua mesa, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que eles colocarem em suas mãos, sejam eles bem-sucedidos e prósperos. Honra-os, Pai, assim como eles os têm honrado. Eu oro também, Pai, por todos aqueles que necessitados passam por esse momento de dificuldade, que desejam, Senhor, voltar a dizimar, ou que desejam, Pai, tomar esta decisão de dizimar e ofertar na casa do Senhor em breve. Faça, ó Pai, com que as portas se abram para cada um deles, para que eles venham alcançar o sustento da sua casa, da sua mesa, e possam, Pai, dizimar e ofertar na casa do Senhor para glorificar e honrar o nome de Jesus. Eu oro pelos teus filhos e faço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos orar pelas nossas crianças. Eu sei que você deve ter aí próximo a você algumas crianças e sabemos como tem sido difícil nesse período onde nós não estamos realizando os cultos presenciais, separarmos um tempo para estar com os nossos filhos e falarmos da palavra. Mas se você puder, chame ele para receber essa oração da Igreja do Senhor. Ainda que à distância, vamos abençoar, vamos profetizar, vamos declarar a bênção de Deus sobre cada um dos nossos filhos, das nossas crianças. A palavra de Deus declara que os nossos filhos são a herança do Senhor. E os filhos que temos, queridos, não nos pertencem. Foi Deus quem confiou a nós. Foi Deus que de alguma maneira encontrou em nós algum merecimento para tê-los aos nossos cuidados. Por isso teremos que responder diante de Deus, por tudo aquilo que temos feito para guardá-los e protegê-los desse mundo. Por isso, queridos, nós vamos orar por elas. Vamos ajudar com que elas cresçam na fé, cresçam conhecendo a palavra de Deus. Vamos juntos orar a Deus, também pedir sabedoria a todos nós, para que possamos ensiná-los espiritualmente a verdade, a palavra de Deus, pois isso é algo muito sério e é algo que o Senhor espera de cada um. Precisamos entender a responsabilidade de não apenas suprir as necessidades materiais e emocionais dos nossos filhos, mas principalmente as espirituais. Nós vamos orar por elas, mas também vamos pedir ao Senhor que nos ajude a encontrar tempo para ensiná-las a palavra. Deus, Ele nos chama a assumir esse compromisso diante dEle, ensinar a palavra. Por isso, queridos, nós precisamos nos dedicar. Deus, Ele declara em Provérbios capítulo 22, versículo 6, algo que nos mostra a importância de ensinarmos os nossos filhos. Diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões, e até o fim da sua vida não se desviarão dele. Nós precisamos crer, queridos, que a palavra que nós lançamos e semeamos na vida dos nossos filhos permanecerão para toda a vida. Não se trata apenas de darmos a eles a boa educação, uma boa escola, mas sim a verdadeira educação, que é ensiná-los a andar nas veredas da justiça, nos caminhos da palavra, no entendimento e no temor do Senhor. Ensina seu filho, no temor do Senhor, ensina seu filho a vigiar e a cuidar, para que a palavra de Deus possa ser a referência de cada um deles. E se o desafio de você pai, de você mãe, de você avô, avó, tio, tia, se o desafio estiver sendo maior que as suas forças, que a sua fé
possa te ajudar em oração a prosseguir. Se o desafio de vocês estiverem sendo muito grandes, não deixem de orar juntos. O casal aumenta o seu poder de fogo contra as ações do inimigo, pois o reino de Deus diz que a palavra, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas sim de multiplicação. Orem pelos seus filhos, orem pelas suas crianças. Vamos orar juntos nesse momento por cada uma das nossas crianças. Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção por cada uma das nossas crianças, protegendo-as no ir e no voltar da escola, livrando-os de incidentes domésticos, de quedas, retirando de diante delas todo mau exemplo, todo mau comportamento ou toda a companhia inapropriada. Tudo aquilo, Pai, que possa afastá-la da presença do Senhor. Que elas possam crescer, querido Pai, em um lar cristão, de muita paz, de muita harmonia, com toda a provisão necessária. Que elas possam permanecer obedientes aos pais e obedientes à palavra de Deus. E que no tempo da consciência, elas possam reconhecer a Ti, Senhor, como Salvador e Senhor das suas vidas. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus, queridos. Vamos à mensagem. Livro de Êxodo, capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Se você tiver aí a sua Bíblia, acompanhe essa leitura e depois reflita e medite sobre ela. Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim a palavra: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Nesta passagem nós vemos uma das histórias mais belas citadas pela Bíblia. Deus agindo e libertando o seu povo da escravidão e da mão de Faraó. Deus, por intermédio de Moisés, guiou o seu povo pelo deserto e não os deixou seguir pelo caminho mais perto, para que o povo não se arrependesse e não desejasse então retornar ao Egito. Mas quando nós vemos no capítulo 14, um pouquinho mais à frente, a partir do verso 8, nós vemos um outro momento da palavra que diz assim: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó para que perseguisse aos filhos de Israel. E assim aconteceu dos egípcios perseguirem o povo de Deus pelo deserto com cavalos e carros do exército de Faraó. Já já nós vamos entrar no detalhe dessa passagem, mas guarde aí essa passagem. E agora sim, queridos, no capítulo 14, no versículo 13, nós vemos uma última passagem que fala sobre uma profecia de Moisés para o povo. Diz assim: Deus dá uma palavra de promessa para o povo e diz para que Moisés diga assim ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés profetiza: nunca mais o povo de Deus voltaria a ver novamente os seus inimigos, pois Deus os livraria de maneira perfeita. Veja, queridos, nossa vida, ela é composta de fases, de períodos bons e de períodos ruins. Porém, uma coisa que sabemos é que toda
nova etapa, todo novo ciclo da nossa história, ela gera desconforto dentro de nós, porque se torna algo desconhecido, a qual não sabemos qual de fato será o resultado final. E tudo aquilo que nos leva para a próxima etapa da vida pode não ser compreendido inicialmente. E por isso muitas vezes desejamos e queremos voltar ao antigo local que nos encontrávamos, ao antigo conhecido, mesmo que muitas vezes o antigo conhecido não seja tão bom como gostaríamos. Para seguirmos para uma nova etapa da nossa vida, precisamos tomar decisões, estarmos firmes e deixarmos para trás muitas coisas que não podem ser levadas. Deixarmos para trás tudo aquilo que é necessário ficar para trás. No texto que lemos, nas passagens que acabamos de ler, nós vemos 3 momentos relevantes que eu gostaria de utilizar para a nossa reflexão. A primeira reflexão que nós fazemos é justamente sobre o fato de desejarmos retornar ao local antigo, à posição anterior. Deus havia libertado o povo do Egito, aonde estavam sendo escravizados há muitos anos, maltratados, humilhados por Faraó. Mas Deus então levanta Moisés para libertar o seu povo. Agora eles não seriam mais escravos, seriam livres, verdadeiramente livres do jugo do Egito, dos falsos deuses, da humilhação aos quais se encontravam, da fome, da miséria e das mãos de Faraó, para que agora pudessem ser livres e experimentar as promessas de Deus. Um novo tempo se abria diante do povo de Deus, um novo tempo estava para começar na vida do povo de Deus. Mas Deus, conhecendo intimamente o seu povo, assim como sabemos que Deus conhece o íntimo do nosso coração, Deus sabia que mesmo tirando o seu povo do Egito, a maior dificuldade seria tirar o Egito de dentro do povo. Ou seja, tirar os medos, os velhos hábitos, os costumes que foram adquiridos ao longo do tempo. Pois ainda que estivessem escravizados no Egito, aquele povo, eles tinham o que comer, tinham o que beber, ainda que com escassez, tinham onde morar e estavam já acostumados àquela vida. Mas agora, Deus dava a eles a oportunidade de serem livres e viverem uma nova história. Livres do Egito, livres da mão do Faraó. Porém, eles precisariam agora aprender algo, a depender única e exclusivamente de Deus. E isso faria com que muitos pudessem desistir no meio do caminho, pudessem não prosseguir para alcançar as promessas que Deus havia feito. Por isso, queridos, Deus, sabendo e conhecendo o coração do seu povo, dá a eles um caminho mais longo, para que se desviem das guerras, dos maus que pudessem fazê-los desistirem e desanimarem, e assim pudessem desejar prosseguir, não é? E assim pudessem prosseguir sentido a terra prometida da parte do Senhor. Deus, Ele conhece, queridos, o nosso coração. Quando vemos isso, é quase impossível não nos reconhecermos diante desse exemplo. Pois é muito fácil, é muito mais fácil ficarmos em um lugar ruim, mas conhecido, do que irmos em busca do melhor, do que irmos para alguma nova fase da parte do Senhor para as nossas vidas, porém algo desconhecido, algo que ainda não sabemos. É muito mais fácil
vivemos em uma zona de conforto, e é isso justamente que o inimigo vem tentando fazer com muitos que querem prosseguir, querem viver uma nova etapa da vida, querem viver uma nova história em Cristo Jesus, mas é difícil seguir adiante, seguir para uma nova terra, para algo desconhecido. E o inimigo, de maneira astuta, quer fazer com que a história de muitos não prossiga, não viva algo novo. O inimigo quer acostumar muitos a viver a uma vida escassa, a uma vida com medos, a uma vida sofrida, tomada por humilhações, por falta de oportunidade. O inimigo, ele quer acostumar muitos a permanecerem numa vida de jeitinhos, de meios escusos, para viver, sendo que Deus tem algo novo para ela. Por isso, para uma nova realidade, para vivermos algo novo da parte do Senhor, é preciso tomarmos decisões. É preciso termos coragem de enfrentar o desconhecido, de suportar as pressões do mundo e tomar decisões que muitas vezes parecem ser completamente contrárias à lógica humana. Pois são justamente essas decisões, queridos, que chamam a atenção de Deus para a nossa história e que fazem com que o tempo se reduza significativamente para alcançarmos as suas promessas e as suas bênçãos. No texto que lemos há pouco, Deus faz com que o povo siga pelo caminho mais longo, porque sabia do coração do povo, e nada fica oculto diante de Deus. Ele sabia que o tempo era necessário para que o seu povo fosse tratado e corrigido. Mesmo Faraó, aceitando libertar o povo por pressão, obviamente, das 10 pragas que assolaram o Egito, mesmo Faraó aceitando libertar o povo, Deus, que está no controle de todas as coisas, Ele endurece o coração de Faraó. E Faraó, irado, pega 600 carros e coloca todo o seu exército atrás do povo de Deus, perseguindo-os pelo deserto. Parece ser algo incoerente, mas o que Deus estava trabalhando na vida do povo é para que eles não voltassem atrás, mas prosseguissem e fossem de maneira firme ao destino a qual Deus tinha preparado a eles. Assim, irmãos, também acontece em todas as vezes que nós nos preparamos para viver uma nova realidade em Cristo Jesus, uma nova história, um novo capítulo de fé. O passado, ele irá tentar nos seguir. Ele irá nos perseguir de maneira feroz, de maneira incessante, para tentar nos tirar dos caminhos que o Senhor tem traçado para nós, para tentar nos impedir de prosseguir, para nos fazer retroceder. Eu quero enfatizar mais uma vez, queridos, todas as vezes que você se colocar disposto a mudar de vida, a viver uma nova realidade em Cristo, o passado, ele irá tentar te perseguir. O passado, sim, ele vai te perseguir para lembrar você de quem você era, para roubar você a sua paz, para dizer que você não vai conseguir, tirar a sua coragem, tirar a sua fé. O passado vai tentar de todas as maneiras, uma vez, 2 vezes, quantas vezes for necessário, para impedir você de seguir adiante. Mas saiba que há um propósito de Deus, para que você não volte atrás,
mas para que você prossiga adiante, porque Deus tem preparado promessas maravilhosas para a sua vida. O povo, queridos, continuando, o povo estava escravo, mas agora estava livre para começar uma nova história. Mas o povo agora começa a questionar Moisés sobre a maneira como Deus estava agindo. Em meio ao deserto, muitos murmuravam e reclamavam, dizendo que Deus é esse que nos tira da terra do Egito para morrermos no deserto. Foi então que Deus dá uma promessa ao povo e pede que Moisés diga ao povo a seguinte frase: diga ao povo que eu, o Deus de Israel, vou pelejar por eles, vou cuidar deles e farei com que eles cheguem ao destino final, ao lugar que eu mesmo tenho preparado para os que em mim confiam. Oh, queridos, o maior interessado que você chegue ao seu destino é Deus. O maior interessado que você viva as promessas que Ele mesmo fez a seu respeito é Deus. Ele é o maior interessado que você se desenvolva, que você cresça, que você amadureça, para que você alcance as promessas para a sua vida. Pois Ele sabe que quanto mais longe você estiver da velha criatura, quanto mais longe você estiver dos velhos hábitos, das velhas práticas mundanas, quanto mais longe você estiver da escassez, da humilhação da mão de homens, mais você estará no centro da vontade dele, mais você o glorificará pelos seus feitos. Deus quer que você alcance todas as promessas que Ele tem para você. Então, queridos, não tema o caminho. Resista ao passado. E não tema o deserto, pois Deus está contigo. Deus está com você. Esta nova fase, ela vai exigir esse esforço da sua parte. Prossiga. Prossiga. Deus é o maior interessado que você chegue ao destino final. Ou será que você acha que Deus quer te ver no cativeiro, oprimido pelas circunstâncias, aprisionados a uma fase da vida que te faz sofrer, que te faz murmurar? Não, Deus não está interessado que você viva esse tipo de vida. Mas é hora de se libertar do passado, de prosseguir e ir adiante, de saber que Deus está com você nesse caminho que te leva a uma nova fase da vida, uma nova perspectiva, uma nova realidade que o Senhor tem preparado para que você desfrute e viva de maneira sem igual. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará para uma nova etapa da vida. Chega de comodismo. Chega de dizer, tá ruim, mas tá bom. Chega de mesmices. Deus tem novidade para nós. Deus tem novidade para os que persistem, para os que prosseguem. Chega de ficar parado numa zona de conforto. Deus quer te fazer enxergar algo novo. Mas entenda isso, toda mudança exige esforços. Toda mudança exige decisões firmes. O povo precisava passar pelo deserto e aprender a confiar em Deus. O povo precisava ir pelo caminho mais longo, pois Deus precisava tratar com eles os medos. Mas foi necessário passar por esse caminho longo para saberem
que eles estavam sendo cuidados por Deus. Para que eles soubessem que eles eram um povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. E eles precisavam compreender o tempo do Senhor sobre aquele plano sobre a sua vida. Todos desejamos viver um novo tempo, uma nova etapa, uma nova fase das nossas vidas, mas é necessário confiarmos em Deus. É necessário esperarmos o tempo certo, o tempo do Senhor, a qual temos dificuldade de confiar, mas nós precisamos aprender a confiar no tempo do Senhor. Pois quando Deus age, coisas maravilhosas acontecem. A Bíblia diz que o povo estava diante de um cenário que não havia o que mais ser feito. Atrás, os exércitos do rei Faraó e diante deles o mar. Algo aparentemente intransponível, impossível de passar. Mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho. E o caminho para uma nova etapa da vida foi aberta diante dos olhos do povo de Deus. Foi Deus que abriu o mar, foi Deus que preparou o caminho para que eles pudessem passar com seus pés secos. É Deus que abre o seu caminho. E quando o exército de Faraó, diz a palavra, que quando o exército de Faraó tenta então passar pelo mesmo caminho que Deus havia aberto, o mar se fecha, sobre todos eles não restando um sequer. Queridos, quando Deus abre o caminho para você passar, nenhum inimigo poderá contra a sua vida. Creia nisso. Lembre-se disso. O povo de Deus passou ileso, mas os seus inimigos não foram capazes de seguir adiante. Lembra o que lemos ao início? Lembra o que Deus disse ao povo através de Moisés? Vocês nunca mais verão os seus inimigos. O inimigo pode tentar te impedir, mas ele não vai conseguir. O seu passado ficará plenamente, completamente para trás, e eis que as coisas velhas ficarão para trás e tudo se fará novo na sua história, na sua vida. Para viver o novo é necessário prosseguir. Para viver o novo, uma nova fase daquilo que Deus tem preparado para você, você precisa deixar para trás o que ficou para trás. É momento de nós refletirmos e dizermos a Deus: o que passou, passou. Volto-me toda a minha atenção e o meu olhar para Ti. Se você está diante de uma situação que parece ser impossível de atravessar, clame ao Senhor. Clame a Deus, Ele irá abrir o mar diante de você. Se o passado persiste em te perseguir, ore a Ele. Busque através da palavra de Deus o conforto, a força necessária. O Senhor irá cuidar de você. Mas para isso você precisa ouvir a voz do Senhor na sua vida. Talvez você esteja pensando, mas o caminho está longo demais. Mas eu te digo, não desista. Talvez o deserto esteja te causando medo, aflição, mas o Senhor te diz, não desista. Não olhe para trás. Olhe para o caminho que abrirei diante de ti, diz o Senhor para a sua vida. Creia, queridos, e receba esta palavra. E guarde ela no seu coração. Uma nova história, uma nova etapa
Deus quer que você comece a partir desse momento. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, queridos, depois dessa palavra, que pudemos compreender aí algumas fases, algumas etapas que nos levam a uma nova vida com Cristo Jesus, nós precisamos cumprir o seu mandamento, cumprirmos a sua ordenança. A palavra de Deus diz que Jesus reuniu os seus discípulos e os convidou a ceiar com ele. Tomou ele em sua mão o pão e o suco de uva. Consagrou os elementos e o partiu, entregando a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomai, comei e bebei, pois este é o meu corpo e o meu sangue entregue por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor. Eu quero te convidar agora a pegar esses elementos que está diante de você e a fazermos isso juntos. Pai, nós consagramos agora esses elementos para participarmos do teu corpo e do teu sangue. Fazemos isso em memória de Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para que mostrássemos que as tuas promessas hão de se cumprir sobre as nossas vidas, e na eternidade estaremos junto a Ele, junto ao Pai, para a glória do nome de Jesus. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Participai e comei, e fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou sobre si o cálice em suas mãos e disse: este é o meu sangue, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos vossos pecados. Tomai e fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Vamos tomar juntos, queridos? Glória a Deus, queridos. Mais uma vez foi uma honra e um prazer poder estar com vocês. Eu quero fazer esta última oração, profetizando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, declarando uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos, declarando a bênção do Senhor sobre eles, sobre sua casa, sobre a sua família. Abençoa-os, ó Pai, com uma semana de paz, bênçãos e vitórias, é o que eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida. Uma semana abençoada e nós nos encontramos em breve, em nome de Jesus.